A 72ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, SOEA, foi aberta no Centro de Eventos do Ceará às 6h30 da noite com uma belíssima apresentação da Orquestra de Sanfonas. Fazer amor, paraíso. Fazer a luz com teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor tão sem juízo. Viver contigo no jardim dos animais. Na sequência, os convidados prestigiaram outra bela apresentação cultural. O engenheiro e pianista Alex Tavares tocou acompanhado ao som dos violinos da Camerata da Universidade de Fortaleza. O dispositivo foi formado pelo presidente do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva, pelo presidente do CREA Ceará, engenheiro civil Vitor Frota Pinto, pelo chefe de gabinete do governo do estado do Ceará, secretário José Elcio Batista, representando o governador Camilo Santana, pelo conselheiro federal e chanceler da Comissão do Mérito, engenheiro agrônomo Mário Varela Amorim, pela vice-presidente do CONFEA, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, Ana Constantina Oliveira Sarmento de Azevedo, pelo coordenador do Colégio de Presidentes e presidente do CREA do estado da Bahia, engenheiro mecânico Marco Antônio Amigo, pelo diretor-presidente da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, pelo coordenador do Colégio de Entidades Nacionais, CEDEM, e presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica Industrial, FENEME, engenheiro mecânico Jorge Ney Brito, o conselheiro federal e coordenador do 2º Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, CONTEC, engenheiro agrônomo José Geraldo de Vasconcelos Baracuí, pelo coordenador nacional da Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, engenheiro de Segurança do Trabalho Nelson Agostinho Burilli, pelo conselheiro do CREA do Estado do Ceará, engenheiro Alberto Leite Barbosa Belchior, representando os conselheiros regionais de todo o país, pelo presidente da Federação Mundial de las Organizaciones de Engenheiro, FEMOI, engenheiro Marwan Abdelhamid, o diretor do Clube de Engenharia, engenheiro eletricista Antônio Salvador da Rocha, o conselheiro federal pelo Ceará, engenheiro agrônomo Célio Moura e o ex-presidente do Congresso Nacional, ex-senador Mauro Benevides. A palavra do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia abriu oficialmente o evento, que acompanhou a entrada das bandeiras da SOEA, do CONFEA, da Mútua, do Estado do Ceará e a bandeira do Brasil. O anfitrião do evento, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, foi o primeiro a fazer o pronunciamento na tribuna. Ele deu as boas-vindas aos cerca de 4.000 profissionais da área tecnológica que participaram da 72ª edição da SOEA e disse que o evento, que aconteceu pela 4ª vez em Fortaleza, não tinha um ponto alto específico. Para o presidente do CREA Ceará, todas as discussões eram de relevante interesse das categorias que compõem o sistema CONFEA, CREA e Mútua. Olha, eu posso dizer que não tem um ponto alto. O ponto alto vai ser o resultado final, né? Nós temos aqui, dentro do eixo, né, que norteia as discussões, que é sustentabilidade, água, energia e inovação tecnológica, nós temos essas 3 palestras magnas, né? Nós podemos considerar como um ponto muito importante. E o outro ponto muito importante é o Congresso Técnico Científico, uma apresentação de selecionados, né, 550 trabalhos técnicos, 21 selecionados, 3 aqui do Ceará. Também é um outro ponto importante. Portanto, eu posso lhe dizer que tem vários pontos importantes, né, e a resultante final é que vai ser o ponto alto, né? E aí nós podemos, depois, quando encerrar tudo, e nós... Isso é uma conversa assim, um bate-papo entre colegas para cada um dar a sua opinião, né? Mas, na realidade, na minha concepção, o ponto alto é o próprio evento, certo? É o somatório de todos os fatos, né,
que acontecerão, todas as palestras, toda a apresentação desses trabalhos, né, mini cursos, mesas redondas. Então isso aí realmente é o próprio evento, a essência do próprio evento, é o grande ponto alto. Logo após a fala do presidente do CREA Ceará, o chanceler da Comissão do Mérito, conselheiro federal, engenheiro agrônomo Mário Varela Amorim, apresentou os membros da comissão que escolheram 24 profissionais para a homenagem da Medalha do Mérito e do Livro do Mérito. A inscrição no Livro do Mérito foi instituída pela Resolução número 118, de 11 de dezembro de 1958, e destina-se a reverenciar profissionais que, pelos assinalados serviços prestados ao Conselho Federal, aos Conselhos Regionais ou à regulamentação profissional, sejam merecedores da distinção. Os nomes são indicados pelos CREAs e entidades nacionais, selecionados pela Comissão de Mérito e aprovados pelo plenário do CONFEA. A inscrição no Livro do Mérito se caracteriza como homenagem póstuma de reconhecimento à memória de respeitados profissionais que já habitam no plano espiritual. A honraria se apresenta na forma de um diploma e de uma placa. Dentre os profissionais em memória homenageados em 2015 estava o engenheiro agrônomo cearense Ézio do Nascimento e Silva. A mãe do engenheiro agrônomo, Antônia Betiza Nascimento e Silva, recebeu a homenagem pelo filho, visivelmente emocionada pela trajetória de Ézio e o amor que ele tinha pela engenharia agronômica. É uma alegria, não é completa, né? Porque ele não está presente. É muito emocionante. A senhora queria estar sentada aqui, vendo o doutor Ézio lá em cima recebendo? Com certeza. Com certeza. Mas foi um reconhecimento muito bonito. Foi um reconhecimento muito bonito. Fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz em ter recebido essa homenagem, né? Que foi muito bonita, muito mesmo. Estou muito emocionada. Eu acho que o meu filho mereceu tudo isso, porque ele lutou muito pela classe de agrônomo, não é? Foi uma vida inteira dedicada à agronomia. Foi dedicada à agronomia a vida toda. Desde o trabalho dele, quando ele começou a trabalhar, até o dia que Deus levou. Ele dizia para mim que amava a profissão. Mamãe, eu amo minha profissão. Também foram homenageados em memória com a inscrição do Livro do Mérito a engenheira civil Andréa Seldiminski, o engenheiro civil e eletricista Antônio José da Costa Nunes, o engenheiro civil Arlindo Coelho Fragoso, o engenheiro civil Ayrton Egídio Matos Brandão, o engenheiro civil Emílio Façanha Mamed Neto, o engenheiro agrônomo Emanuel Franco, o engenheiro civil Francisco Assis Portela, o engenheiro agrônomo José Messias de Miranda, o engenheiro civil Kidalguro Marino Santos da Fonseca e o engenheiro eletricista Telmo Silva de Araújo. A Medalha do Mérito foi instituída pela Resolução número 118, de 11 de dezembro de 1958, e destina-se a galardoar profissionais que, pelos assinalados serviços prestados ao Conselho Federal, aos Conselhos Regionais ou à regulamentação profissional, sejam merecedores da distinção. Os nomes são indicados pelos CREAs e entidades nacionais selecionados pela Comissão de Mérito e aprovados pelo plenário do CONFEA. A homenagem é marcada pela reverência aos profissionais que se destacaram no exercício de suas atividades profissionais ao longo de suas vidas. Em 2015, foram homenageados o engenheiro agrônomo Alfredo Kingoyama Roma, o engenheiro civil Carlos Alberto Batinga Chaves, o engenheiro civil Carlos Fernando de Araújo Calado, o engenheiro de Minas, metalurgista e civil José Joaquim Francisco Sommer, o engenheiro civil e eletrotécnica José Oswaldo Pontes, o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Pinheiro Machado, o engenheiro agrônomo de segurança do trabalho Mário Hamilton Vilela, o engenheiro civil Orlando Saliba, o engenheiro de pesca Rogério Souza de Jesus, o engenheiro de Minas e em eletrotécnica Rui Russ, o engenheiro civil Ubirajara Ferreira da Silva, o engenheiro civil Vinícius Furtado Maia Nobre, que foi representado pelo senhor João Paulo Maia Piatti, filho do homenageado. O engenheiro civil e em eletrotécnica José Oswaldo Pontes falou em nome dos agraciados e também se mostrou bastante emocionado. Segundo ele, valeu a pena trabalhar e se dedicar tanto à engenharia. Uma emoção muito forte, né? Na minha idade, receber homenagem desta realmente abala com a estrutura emocional.
Dá para olhar para trás e ver assim e dizer, valeu a pena tudo que eu fiz. Exatamente, isso aí é uma longa caminhada, né? Eu exerci a profissão em vários estados do Brasil, em Brasília, no Amapá, fui presidente da Companhia da cidade do Amapá, e no Nordeste todo, Minas Gerais, Brasília, construí muito em Brasília, no tempo ainda, comecei no tempo de Juscelino, em todo o Nordeste. Né? Viu esse país ser construído? Hein? Viu esse país ser construído? Vi em Brasília, vi nascer em Brasília, fiz muitas obras em Brasília. A solenidade de abertura da 72ª edição da SOEA também fez menção honrosa em homenagem à excelência da engenharia brasileira, representada pela Associação dos Engenheiros da Petrobras. Recebeu a menção honrosa o vice-presidente e engenheiro eletricista de petróleo Fernando Leite Siqueira. Também foi reservado um momento para a entrega dos certificados de serviços relevantes prestados à nação. O certificado foi instituído pela Lei 5.194 de 1966, artigo 52, parágrafo 1º. Em 2015, receberam os certificados os conselheiros federais e o presidente do CONFEA, que cumpriram seus mandatos no período de 2012 a 2014. O certificado de serviços relevantes prestados à nação também foi entregue ao presidente do CREA-Ceará, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, que cumpriu o mandato no triênio 2012-2014. Também foram agraciados com reconhecimento aos relevantes serviços prestados os diretores da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Ceará, que encerraram o mandato em 24 de agosto de 2015. O ex-diretor-presidente da Mútua, engenheiro agrônomo Cláudio Pereira Calheiros, o ex-diretor financeiro da Mútua, técnico em edificações, Lino Gilberto da Silva, o ex-diretor administrativo da Mútua, engenheiro agrônomo Luiz Alberto Freitas Pereira e o ex-diretor de Tecnologia da Informação da Mútua, engenheiro eletricista Antônio Salvador da Rocha. Logo em seguida, foram apresentados os novos diretores da Mútua, diretor-presidente, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, o diretor de benefícios da Mútua, engenheiro civil Jorge Roberto da Silveira, o diretor financeiro, engenheiro civil Gerson de Almeida Taguatinga, o diretor administrativo, engenheiro mecânico e civil e de segurança do trabalho, Júlio Fialkowski, o diretor de tecnologia da informação, engenheiro civil Marcelo Gonçalves Nunes de Oliveira Moraes, o novo presidente da Mútua, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, confirmou a intensa campanha que a Caixa de Assistência vem fazendo junto aos profissionais do sistema, CONFEA, CREA e Mútua. A Mútua, neste momento, ela está dinamizando com as suas 27 mútuas em cada unidade da federação, um projeto que começou no Rio Grande do Norte e agora aqui no Ceará, da Mútua itinerante, para buscar os associados no interior do estado. Então, aqui capitaneado pelo diretor Gerardo, o engenheiro civil e toda a equipe, tem trazido retorno muito bom de associatividade. Claro que num evento como esse, que é a SOEA, nós temos um outro benefício muito interessante. Como o presidente Vitor Frota conjugou simultaneamente a Expo SOEA com a Expo Construir, nós vamos ter um público novo que estará participando, estará visitando a nossa exposição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, e com isso nós vamos ampliar também o nosso associativismo. Além disso, Ricardo, os novos benefícios, como aquele que possibilita ao associado, ao profissional, está terminando agora a regulamentação dele, a parte técnica que já foi aprovada pelo Conselho Federal, mas o associado poder substituir o seu sistema de aquecimento por placas fotovoltaicas ou mesmo energia solar, ou tudo que há de novidade, a Mútua também oferece o recurso para esse tipo de benefício. E a partir do dia 1º de outubro já estará em operação. O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil José Tadeu da Silva, encerrou a solenidade elogiando a participação dos CREAs de todo o país. O ponto alto é essa participação maciça, essas 4.000 lideranças do país que estão aqui, com a presença de grandes autoridades e dando esse pontapé inicial, essa abertura desse evento que é o maior da nossa engenharia do nosso país. Tenho certeza que essa abertura de hoje ela vai repercutir em todo o território nacional e vai certamente fazer com que os nossos governantes reflitam
sobre a importância da nossa engenharia, da nossa agronomia do nosso país. E cobrando um Brasil mais planejado, com a maior participação dos engenheiros nesse planejamento. O grande problema do país, a gente já sempre diz, que é a falta de planejamento, de projeto e de execução dessas obras, dessas infraestruturas que o Brasil precisa. É obra que inicia, que paralisa, enfim, os problemas que nós já conhecemos. Mas a interrogação que eu faço aqui, e que eu tenho certeza que todos os profissionais e todas as empresas de engenharia fazem, o poder decisório está na mão de quem? Quem está decidindo? Quem decide o termo de referência para uma licitação? Quem cuida e dá os pareceres para a licitação? São todos os pessoal da área jurídica. Não estão colocando os profissionais da engenharia no centro da decisão. Nós perdemos aquilo do passado, que era o poder de decidir, de planejar, de dizer como é que tinha que ser feito, de projetar e de executar. Hoje todo esse procedimento sai da esfera tecnológica e vai para o campo jurídico. E todos os países, os grandes países que estão muito à nossa frente, lá o poder decisório é o pessoal da engenharia. O planejamento, o projeto que eles ficam 1, 2, 3, 4 anos fazendo todos os detalhes. Nós não podemos aceitar licitação sem ter projetos detalhados. E quem faz projetos detalhados é a engenharia. E quem faz termo de referência detalhado é a engenharia. Não é a lei de licitações, não são os pareceres jurídicos. E é o que está acontecendo. Então, há decisões equivocadas, não selecionam e não pesquisam realmente as melhores empresas que devem executar essas obras, essa infraestrutura que o Brasil tanto precisa. Aí não há dinheiro, não há recurso que consiga suprir essa má gestão que ocorre no nosso país com relação à área tecnológica. E um país que não valoriza a área tecnológica, que não valoriza a engenharia, não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir progredir. Há necessidade que as nossas autoridades que estão nos ouvindo, que escute a engenharia e que coloque novamente, que volte ao passado, colocando a engenharia no centro das decisões e dê aos profissionais da engenharia o poder de decisão, de decidir o que precisa fazer, como fazer e quando fazer. O chefe de gabinete do governo, o secretário Elcio Batista, falou sobre a realização da SOEA no Ceará e como o Estado vem investindo no setor. Olha, com muita felicidade, na medida em que esses 3 temas hoje eles são muito importantes, são estratégicos. O governador Camilo Santana tem se empenhado muito desde o início do governo, justamente para trabalhar com a questão da água. Estamos no 4º ano de seca e o governador tem se dedicado imensamente a fazer com que a gente consiga superar, né, esse ano. E, obviamente, com medidas emergenciais, mas também com medidas estruturantes para que a gente possa, ao longo das próximas décadas, tirar o Ceará da situação de crise hídrica que vive em momentos de seca para uma situação mais confortável. Então, eu acho que essa semana de engenharia e de agronomia, ela pode contribuir muito para um debate, para a discussão e para, obviamente, fazer avançar esse tema aqui no estado do Ceará.